Salve, salve, grande Edu. Fala, irmão. Tudo bom, camarote? Como é que você tá, Edu? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. É uma honra ter você aqui conosco. Você sabe que essa semana foi uma semana cheia para mim. A gente teve uma série de conversas, mas uma coisa que não poderia faltar nessas conversas é isso que você está fazendo e que eu acho sensacional. E não está fazendo só de agora, você faz isso de muito tempo. E é muito importante que a Uhum. gente fale sobre tudo que a gente vem falando, empreendedorismo, ah, execução de novos negócios, mas a gente vai falar de um assunto aqui que é tão importante quanto, se não mais importante, principalmente no país que a gente vive. Então, é uma honra ter você aqui com a gente. Ah, eu acho que muita gente já conhece o Edu, mas eu queria fazer uma breve apresentação antes de deixar ele dar boa noite para vocês. O Edu é um querido amigo, um cara novo de 32 anos, com uma história vitoriosa e incrível, inspiradora. Ele foi um Under 30 da Forbes em 2014, quando ele tinha 26 anos. Então, ele foi um dos primeiros Under 30 que a gente teve aqui no Brasil. A lista do Under 30 começou em 2013. E o Edu já fez parte do ano seguinte da lista do Under 30, representando muito bem a filantropia, que é o que ele faz com maestria. E esse é o motivo dele estar aqui para conversar com a gente. Edu, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. E me conta como é que você está, como é que está a família, como é que está todo mundo. Camarote, obrigado pelo convite. Tenho uma profunda admiração pelo trabalho que você faz, jogando luz sobre empreendedores brasileiros, sobre inovação, sobre a coragem das pessoas de criarem, de fazerem, de produzir. Estou bem, tentando liderar e não me esconder nessa crise, tentando produzir, gerar resultado, especialmente para as favelas e fazer com que elas tenham um colchão social para aliviar o impacto delas nessa crise. Legal. Edu, me fala uma coisa. Eu quero que você me fale sobre tudo que o Gerando Falcões faz, não só nesse momento dessa linda e brilhante campanha que você está comandando. E a gente vai falar a fundo disso para que as pessoas tenham mais conhecimento desse projeto. Mas eu tenho feito nas conversas aqui um pequeno preâmbulo sobre as pessoas, porque às vezes a gente conhece o Edu de hoje, o Edu de 2020, já à frente do Gerando Falcões, um projeto super estabelecido, com track records uh, vitorioso de realizações, mas muita gente não sabe de onde o Edu veio, qual é a história do Edu, que tipo de percalços ele passou, e um dos motivos de eu fazer esse pequeno preâmbulo antes é para que as pessoas saibam um pouco da história dos nossos convidados. Então, para quem está aí nos assistindo, o Edu é o fundador e CEO do Instituto Gerando Falcões, uma organização social sem fins lucrativos, criada para a promoção social das crianças e adolescentes por meio do esporte e cultura. O grupo atua também na capacitação profissional de jovens e adultos para o mercado. Mas se você perguntar para o Edu o que ele faz, ele vai te dizer que o que ele quer gerar é impacto em todo o país. Não só nessa ou naquela comunidade, mas ele deseja que isso seja um projeto amplificado para o país inteiro e talvez seja esse um dos motivos do grande sucesso dele. Como eu disse, o Edu foi um Under 30 em 2014, uma grande honra para a gente ter ele nessa lista. Me conta isso aqui, eu estou vendo uma passagem que o pessoal da redação me mandou, quando chegou uma frase sua, uma aspas suas, quando chegou a notícia eu quase caí para trás e pensei, pô, não tem ninguém mais influente para esse povo votar, não. Como é que foi isso, Edu? Eu fui pego de surpresa, né? Eu ainda estava mais ainda no início da Gerando Falcões, com menor relevância. E aí, porra, um jovem de favela, afrodescendente na Forbes, etc. Ao lado no ano eu saí do lado da Anitta lá, um monte de gente boa também. Então foi uma mega surpresa e foi bom também para lançar luz sobre o trabalho que eu estava fazendo, para empoderar, para colocar a favela no lugar que ela merece. Então eu tenho
foi um fato muito marcante da minha vida e tenho uma relação de muito carinho com a Forbes, com você e com todo o time. Cara, é super E me abriu merecido muita ser. porta também, Camarote. Vale ressaltar isso, viu? Foi muito bom para abrir portas para a favela e muitas coisas que eu trouxe para a favela também vêm em decorrência dessa ponte que nós construímos. Eu acho que é até importante a gente falar um pouco sobre isso, Edu. Você não entrou na lista por favor, você entrou por puro merecimento. E essa questão de você falar um afrodescendente, um cara da favela, isso reforça que nós, apesar de sermos conhecidos mundialmente como uma revista que fala de grandes empresários, o DNA da Forbes está muito ligado à lista dos bilionários mundiais, que é um produto que ela faz há mais de 35 anos e é sinônimo de êxito e de sucesso. Nós temos espaço para todos na Forbes. Não é por isso, por exemplo, que a gente acabou de lançar um projeto que foi uma ideia do nosso editor online, do Alexandre Merck, que chama Forbes Pitch. A gente vai permitir que pequenos e médios empresários, micros e pequenos, usem o espaço do Stories do Instagram da Forbes para promover o seu negócio de forma gratuita. Fantástico. Principalmente Fantástico. nesse momento que a gente está passando, porque uma coisa são pessoas que têm um grau de relacionamento e mandam num grupo de WhatsApp, olha, o meu restaurante está entregando. Mas quem não consegue fazer isso, Edu? Então, a gente tem na Forbes o lado de business, sem dúvida, esse é o nosso DNA, mas nós temos uma responsabilidade social muito forte dentro da gente. Então, mostrar o trabalho que você faz no Gerando Falcões e outros tantos trabalhos ligados ao terceiro setor que já passaram pela editoria da revista e pelo Under 30 é uma responsabilidade nossa e ser honrosamente foi um Under 30 em 2014 com mérito. Parabéns. Para muitos jovens, ver um cara multimilionário que está ganhando milhões, seja pela música, pelo esporte, etc., na Forbes é esperado. Agora, quando um cara da favela que nasceu na comunidade está travando uma luta social, você ficou super surpreso na época, mas foi uma grande honra. Vou falar um pouco da sua infância. Edu, você com 3 anos, a sua casa foi destruída por uma tempestade. Isso é muito difícil para quem mora num apartamento, numa casa de alvenaria, num condomínio cercado, com seguranças. Esse tipo de imagem não, é muito distante, né? Mas quem está dentro da comunidade, a vida lá é muito frágil, né? Em todos os sentidos, seja pela falta de segurança, seja pela falta de saneamento, seja pela falta de estrutura física. Como é que foi esse episódio? Você lembra disso? Você é novo, com 3 anos? Você tem alguma recordação desse episódio trágico? Camarote, eu acho que vale mencionar, depois que eu nasci, meus pais me levaram para morar dentro de um barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo. Eu cresci num barraco que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra e os meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir. Me botaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida. E eu cresci numa situação de extrema pobreza, né? A favela onde eu morava não tinha escola, não tinha creche, não tinha saneamento básico, não tinha um mínimo de infraestrutura para se viver. E eu fui forjado nesse contexto de muita luta, de muita crise, por isso que eu não tenho medo dessa crise, eu nasci numa crise já. E meu pai acabou ingressando no mundo do crime e foi preso, indiciado por roubo a banco. Então eu cresci também visitando meu pai dentro do presídio. Então o evento da enchente é um entre tantos eventos que marcaram a minha vida e que me mostraram que se eu quisesse romper e superar, eu teria que ser muito persistente e construir o meu próprio mapa para superar a desigualdade social, mas que existia um lugar para mim. E aí eu fui alimentado pela frase da minha mãe, que me dizia todo dia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser. Você pode o mundo, você pode tudo. Então, Camarote, é como se o meio jogasse um vírus na minha cabeça dizendo que eu não podia, e minha mãe vinha na contramão e passava todo dia um antivírus. E dizia, estão mentindo para você, você pode sim, o mundo também é seu, e você pode superar isso aqui e ir para onde você quiser. Então eu fui alimentado, não é? Minha mãe construiu um outro mundo aqui dentro, porque tudo que
construir o fora nasceu dentro antes. Primeiro eu construí meu mundo de dentro e o meu mundo de dentro me empurrou para construir fora. E fora eu superei. Eu fui para a universidade, estudei, depois escrevi um livro chamado Jovens Falcões, publiquei de forma independente na favela, montei um time com 30 jovens, a gente vendia o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5.000 livros e eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões 7 anos atrás, para modificar as favelas do Brasil. Que legal, Edu. Eu tenho tentado tirar alguns insights e alguns ensinamentos das conversas que a gente está tendo. A gente teve várias essa semana, mas esse que você está falando, para mim, é valiosíssimo, que é a força interior, né? Aquele drive que não importa, e essa frase da sua mãe é incrivelmente inspiradora, realmente não importa de onde a gente veio, né? Às vezes as pessoas nascem em situações adversas, com condições diferentes, com desafios maiores, mas o que importa é onde você quer chegar. Tem gente que se satisfaz ou que não tem força e fica naquilo, e você foi um cara que mostrou que quando a gente quer, tudo é possível, né? Hoje você senta com os maiores líderes empresariais do Brasil, que te respeitam, que sabem que o trabalho que você está fazendo é incrível sob o ponto de vista de impacto que é causado nessas comunidades onde você atua. E você sabe que essas pessoas, eles são muito legais, eles são muito receptivos, mas eles olham na vírgula se o que está sendo prometido está sendo executado. Então, é um drive que muita gente precisa ter para qualquer coisa. Seja para fazer o que você está fazendo no Gerando Falcões, seja para empreender, seja para querer subir na carreira executiva. Tem que ter esse drive. E você pode chegar em qualquer lugar que você quer. É só colocar isso na sua cabeça. Bom, basicamente você foi criado pela sua mãe, que te deu muito suporte, né? O teu pai passou preso durante muito tempo. E teve um episódio aqui que você disse para sua mãe que você queria roubar um banco para reformar a casa. O que foi isso? Era um environment? O que era, Edu? Como é que foi essa história? O meio, ele te influencia. Então você vai vendo que as pessoas que de alguma forma estão conseguindo chegar lá, estão fazendo de uma forma torta, ou pelo tráfico, ou pelo crime. E minha mãe e meu pai me deram uma resposta não muito boa, uma correção. Meu pai falou: com cinto, vou com fio de simular luz aqui, ou com sandália? Como é que foi essa correção? Foi com cinto? Foi com fio de luz? Foi com o cinto do meu pai. E ele falou: eu vou te mostrar, se tudo der errado e a polícia te prender e eles te derem uma surrinha, como vai ser. Aí no final da surra eu falei: pai, eu já entendi, eu não vou ser bandido, cara. Pode ficar tranquilo que eu não vou querer passar por essa outra vez. Então, eu acho que o meio influencia, mas não determina. Acho que entre a influência do meio e o que a pessoa pode se tornar, aqui tem a força do espírito humano. Naturalmente, é tudo muito difícil. A pessoa viver num barraco, não ter oportunidade, não ter o que comer, e ela está ali cercada de influências, né? O crime, o tráfico de drogas. Mas a gente tem que apostar que a força do espírito humano, ela consegue reverter muita coisa. Eu visitei a África do Sul na prisão onde o Mandela passou dezenas de anos. Ali, quando você chega lá, você vê o que significa a força do espírito humano, que é a pessoa não ceder, que é a pessoa não aceitar o pó do chão, que ela não ficar prostrada diante daquilo, mas ela se levantar. Então, minha mãe me ensinou, Camarote, e ela me utilizava ali os símbolos da favela, né? A falta de saneamento, o barraco. Ela dizia: olha, isso aqui sempre foi assim, se você quer que seja diferente, você tem que mudar. Então, minha mãe tentava me mostrar que eu podia assumir o mancho, que eu tinha que ter o controle sobre a minha vida. E o que foi fundamental para eu mudar o jogo da minha vida, Camarote, é que embora eu vivia na favela, aquela favela, a pobreza da favela não morava dentro de mim. Então tem uma frase do Carlinhos Brau que eu gosto muito: eu nunca fui pobre, eu só não tinha dinheiro.
Então ele fala isso, eu nunca fui pobre, eu só não tinha dinheiro. Mas por quê? Porque a alma sempre foi rica. Então, o que eu aprendi na vida é que é fundamental proteger dentro, porque dentro determina como vai ser o mundo de fora. Quantos anos você tinha, Edu, quando te deu o estalo que você queria fazer o que você está fazendo hoje? E o porquê foi isso? Foi a sua mãe te dizendo que se você quisesse mudar aquela realidade, era você que tinha que mudar? Me conta como é que foi isso. Camarote, foi uma construção. Então eu, na favela, sempre quis ser um jogador de futebol, isso é coisa de menino de favela. Eu tive acesso a um projeto chamado Ajax na comunidade, que eu tive um treinador, e eu vi um cara sem dinheiro, sem nada, educando mais de 500 jovens, o quanto ele evitou que muitos fossem para o crime. Por outro lado, a influência das igrejas na favela é muito grande, de pessoas, de contextos ali, que foi me mostrando o que eu poderia contribuir. Ao mesmo tempo, Camarote, eu perdi muita gente, cara. Então eu perdi, meus amigos foram assassinados, eu perdi o Edson, que cresceu comigo, e num dia comum a gente estava jogando bola, era uma quarta-feira à noite, daqui a pouco um monte de tiro, e a gente pensou que era porque ia começar o jogo do Corinthians, e é porque tinham acabado de assassinar o Edson com muitos tiros. Então isso foi me moldando. O meu primo, Tiago, que foi assassinado também na favela. Então, isso foi me moldando, foi me incomodando. E deu falar assim, pô, esse não é o mundo que eu quero. Onde um menino que nasce na favela não consegue cruzar e chegar do outro lado da cidade, mas o que está para ele é ser empacotador no mercado, não desmerecendo, ou ser bandido, ou assumir um subemprego. Eu quero mais. As pessoas podem ser programadoras, podem trabalhar na Faria Lima, na Paulista, podem produzir. Então, temos que desenvolver habilidades nesses jovens para eles romper e fazer a sua própria história. Então, foi isso. Foi um processo que me transformou para eu poder transformar. Quantos anos você tinha? Acho que a partir da adolescência eu fui tomando mais consciência disso tudo. Mas quando é que deu o estalo e você falou, eu vou montar essa entidade? Que idade você tinha quando você definiu? Você tinha 24, 25 anos? Não, tinha 22 anos. E você está com 34 hoje? Você está com quantos anos hoje? Eu tenho 32 anos. Então, faz 10 anos, basicamente, que você colocou na cabeça que você ia fazer a Gerando Falcões. Exatamente. Exatamente. E o que você viu acontecer de lá para cá, Edu, que te dá certeza que o que você está fazendo está no caminho certo? Que tipo de mensagem você recebe? Fora, obviamente, cada vez mais a participação de empresas e empresários apoiando, mas o que te dá a segurança de que você está no caminho certo e que essa ideia de impactar o Brasil é totalmente viável? Camarote, a gente começou a Gerando Falcões no quarto da minha casa. Na época, numa casa sem reboco. Eu saí da favela de Guarulhos com 7 anos. Meu pai decidiu sair do crime, decidiu voltar para casa e recomeçar a vida. E a gente falou, então vamos sair daqui e vamos recomeçar num outro lugar. Eu vim morar em Poá, onde eu moro até hoje, por sinal. E eu comecei a Gerando Falcões no quarto de casa, num quarto que não tinha reboco, cara. Uma situação de muita pobreza. E eu vi o quanto a persistência, a coragem, a fé, ter a mente aberta, a capacidade de aprender, de se superar, faz o negócio acontecer. Então, a Gerando Falcões saiu do nada para hoje gerar mais de 200 postos de trabalho, saiu de uma favela para hoje estar presente em mais de 60 favelas, com um plano para impactar 1.200 favelas nos próximos 4 anos. Isso representa 20% das favelas do país. Saiu do meu quarto para ter laboratórios de tecnologias nas favelas, formando e desenvolvendo jovens programadores, jovens que estão trabalhando em grandes empresas do país, jovens na Microsoft, jovens na Ambev, jovens na Oracle, etc. Desenvolvendo crianças e adolescentes com habilidades do futuro, para eles poderem aprender a gerenciar suas emoções, para eles poderem se colocar, ter autonomia, ter a sua própria identidade, se respeitar e alçar voo, melhorar as notas escolares. Então,
a gente viu tudo isso acontecer, no paralelo a gente conseguir fazer um movimento de não é porque é uma ONG de favela, ser desorganizado, mas botamos gestão, todo mundo na Gerando Falcões tem 5 metas, tem plano de carreira, tem diário de bordo, tem uso de tecnologia, temos uma área de dados para imputar informação, tudo isso dentro da favela. Então foi uma transformação radical que a gente fez, que está influenciando hoje todo o ecossistema de ONGs no país, usando Salesforce, usando gestão, usando tecnologia na veia. Então, quando as pessoas vêm aqui, elas até se assustam. Falam, caramba, Edu. Então, o cara vai na fala, o cara imagina que vai encontrar lá qualquer coisa. Fala, não, não é qualquer coisa, eu sou um CEO. Então, eu acho que a gente fez isso, Camarote, a gente se apropriou disso e criamos uma visão de longo prazo, porque a gente não vai mudar o Brasil em 6 meses, vamos mudar em 10 anos, em 2, 3 décadas. Então, quando eu olho para tudo isso que foi construído, eu sinto muita alegria, porque eu vejo que é algo concreto, porque passamos a ser auditado pela KPMG, porque os nossos doadores, Jorge Paulo Lema, veio visitar a favela, Satya Nadella, presidente global da Microsoft, veio andar comigo na favela, a família Diniz, porque conseguimos mobilizar investidores como Guilherme Benchimol, que é seu amigo, por sinal, capa da Forbes, Rubens Menin, Eli Ror, Ana Maria Diniz, ou seja, uma coisa consistente, e não um voo de galinha, mas uma coisa para longo prazo. Você sabe quando é que eu percebo que o negócio é realmente para valer? É o empenho que todos esses nomes depositam no seu projeto. Todo mundo que eu conheço que toca, não toca só uma filantropia, toca várias. E a gente está falando de nomes que escrevem cheque, a gente está falando de nomes que escrevem cheque para o advocacy, que é um negócio muito importante. Há meia hora, 40 minutos atrás, eu encontrei com um cara que eu admiro imensamente, é um irmão querido, Bruno Setúbal, que ajuda muita gente, mas a dedicação que ele tem com você e com a Gerando Falcões só reforça a tese de que é um belíssimo projeto. Eu fico muito feliz de ver que em 10 anos, um quarto sem reboco, né? Isso é uma coisa que ontem eu perguntei para o Guilherme, conversando aqui, ele começou a XP numa salinha de 25 metros quadrados. Tinha reboco, mas não tinha dinheiro, não tinha tecnologia, não tinha computador, não tinha nada. O foco e o drive, se você me perguntar, Camarote, sintetiza todas essas conversas que você está tendo, elas vão chegar nisso que você está me falando. Determinação e o drive e pensar grande. Não era uma questão financeira. Você não tinha dinheiro, mas você já era rico internamente, porque o seu propósito era muito valioso. Eu fico muito feliz de saber que em 10 anos você construiu isso e tem esse arrojadíssimo objetivo de chegar em 20% das comunidades pobres, carentes do Brasil. Isso é fantástico. Edu, me fala uma coisa, eu vejo aqui... Lógico. Eu acho que isso foi muito possível também pelo envolvimento, né? Esse esforço de tempo e dedicação para trazer boas pessoas, se rodear de gente efetivamente muito boa. Como você mencionou aí o Bruno Setúbal, que eu acho que é uma conquista, inclusive, da família Setúbal, ter um cara que é um representante da nova geração da família, tão envolvido com filantropia, com impacto social. Na campanha que eu estou fazendo aqui, o Bruno foi o cara que mais arrecadou dinheiro. Ele é incrível. Passou um chapéu, cara, na família inteira dele, não só na família, fora. Mobilizou rápido. Você sabe quantos WhatsApps por dia eu recebo do Bruno, mandando doar lá no botãozinho do Rap, que a gente já vai falar dessa ação? Umas 3 ou 4 por dia. Ele não cansa, ele não cansa. O quanto que eu pagaria para esse cara trabalhar assim para mim? Então ele dedica pelo menos 2, 3 horas ali do tempo dele para trabalhar para Gerando Falcões. Então, trazer as melhores pessoas. Ser dono de ONG tem uma vantagem, que você pode botar as melhores pessoas do Brasil para trabalhar para você de graça. Então eu brinco que o Nizam trabalha para mim. Outro cara que te adora, que é brilhante. O Jorge Paulo, né? Então a gente tenta colocar as boas pessoas para causar impacto no Brasil. A gente tem esses nomes todos que você falou e eu vejo alguns outros aqui. Flávio Augusto, querido amigo, Carlos Wieser, Daniel Castanho, o Bruno, o Nizam, o Bito, você está com uma rede muito sólida de pessoas que ajudam você.
E estou vendo aqui teu objetivo. Nos próximos 5 anos é ter 18 mil famílias atendidas. É isso mesmo? Esse é o número? Na verdade, o número é um pouco maior. A gente já atende algo em torno de 50 mil pessoas por ano. Os números precisos imagina que a Gerando Falcões é uma plataforma de desenvolvimento social, Camarote, que a gente desenvolve líderes de favelas. Então, a gente tem dentro da Gerando Falcões uma coisa que a gente chama de Falcons University, que é a nossa faculdade de formação de líderes sociais. A gente desenvolve neles habilidades técnicas e emocionais. E tem um ranking de performance. Os melhores, que são os que conseguem aplicar o que aprendem, a gente coloca efetivamente na rede Gerando Falcões e investe. Funding, gestão, mentoria ainda mais qualificada e conexão. A gente conecta esses líderes com os empresários locais, para que eles possam ampliar o seu impacto e transformar as favelas do Brasil. Em resumo, o que a gente faz é desenvolver gente para que essas pessoas nas favelas possam oferecer os melhores serviços de educação para transformar a população e o Brasil. Edu, você faz um jantar anual que no último você arrecadou 3 milhões de reais. Quais são as outras fontes de receita, fora, obviamente, as doações? Que tipo de captação a Gerando Falcões faz hoje? Porque daqui a pouquinho eu quero chegar no Corona no Paredão, fome não. Que em pouquíssimo tempo a quantidade de dinheiro que vocês estão arrecadando é incrível. Mas que outras fontes de receita? Quem está nos assistindo agora e não é o Bruno, não é o Nizam, não é a Donata, não é o Jorge Paulo, não é o Bito, como é que as pessoas podem ajudar Gerando Falcões? Camarote, você é muito generoso, sempre abrindo espaço e dando luz para o que a gente faz no Brasil. É bom também encontrar pessoas como você, que têm Muito contribuído obrigado. de forma efetiva, com pragmatismo. A gente tem um site gerandofalcões.com e a gente conta com apoio de brasileiros em todas as partes. Naturalmente, eu tenho pessoas que assinam cheque volumosos, como muitos que você citou aqui, e tenho brasileiros que assinam um cheque da quantidade que podem, né, da sua realidade social, e toda doação ela é muito relevante, ela é muito importante, porque as pessoas às vezes não doam um cheque, mas doam uma postagem nas redes sociais que tem muito relevância. É como se fosse um evangelista da causa, fazem um advocacy, defendem, ou participam, se voluntariam. Então, eu sugiro às pessoas entrarem no nosso site e procurarem maneiras de apoiar. Como, por exemplo, de repente alguém está assistindo a gente em outro estado. Então, a gente tem ONGs aceleradas que fazem parte da nossa rede em Belo Horizonte, em São José do Rio Preto, em Maceió, no Nordeste, agora no Ceará, no Rio de Janeiro. Então, essas ONGs locais precisam de não só doação, mas de tecnologia social, de inteligência, de gente que vá, que apoie e que ajude a desenvolver. Então, é tão relevante para a gente ter doação financeira, como também ter doação de participação social. Isso tem um peso. Um exemplo, de novo, só dando um exemplo de forma prática, o Camarote doou aqui, sempre que eu peço um apoio, um espaço no editorial dele, ele me colabora. Isso dá luz para a favela, isso dá luz para o trabalho que a gente faz. Isso é um exemplo. Como que você usa o que você tem, o que você faz para empoderar a população mais vulnerável do país? Legal, amigo. Vamos falar agora dessa situação extremamente difícil que todos estão passando, que é o coronavírus, que é o Covid-19, que está impactando famílias dos mais diferentes níveis sociais e níveis financeiros. Ontem foi um dia muito difícil, eu perdi um padrinho muito querido, casado com a minha tia, um cara sensacional, novo, e que morreu vítima dessa doença e sendo muito bem assistido dentro dos melhores hospitais do Brasil, e isso não foi suficiente para mantê-lo vivo. E a gente sabe que se isso está difícil para quem tem condições de acessar a rede privada de saúde, com os melhores médicos e os melhores medicamentos, imagina para quem está
desassistido historicamente dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, sem saneamento básico, sem insumos mínimos necessários, às vezes de itens de higiene. Como é que está a realidade hoje dentro das comunidades que vocês atendem com a pandemia, Edu? Já chegou? Está tendo assistência? O SUS está lá dentro? Está sendo feito exame? Como é que está a situação hoje? Camarote, eu tenho, francamente, orado a Deus, né? Assim como todo brasileiro, e pedido proteção. A impressão que eu tenho é que o esforço da população de fazer o isolamento teve resultado. A princípio, eu não vejo um alastramento em escala do Covid-19 nas favelas, o que é muito positivo. A gente teve a notícia agora de que me parece que em um presídio, um presidiário veio a óbito, que isso é muito perigoso, se isso também se alastra nos presídios, na condição que eles vivem ali dentro das celas, pode ser uma situação quase que insustentável. Agora, do nosso lado, o que a gente entendeu? Que quando o Covid-19 começou a ter as suas manifestações, especialmente no Brasil, a gente fez uma leitura aqui com o time da Gerando Falcões, que os grupos de risco naturalmente seriam os mais afetados e, como consequência, um outro grupo de risco, mas um risco social, que é a favela. Por quê, Camarote? Quase metade da população brasileira que vive em favela são trabalhadores autônomos. Então, são pessoas que, a manicure, pedicure, o cabeleireiro, funileiro, eletricista, o pedreiro, o ajudante do pedreiro, o vendedor ambulante, não é? A diarista. A diarista. A diarista, exatamente. O cara que tem uma bomboniere, um bar, uma pizzaria. Então, são pessoas que ralam o dia inteiro, pegam um dinheirinho, passam no mercado, compram 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um leite para levar para as crianças e vai tocando a vida. Paga a luz, a água no final do mês. Quando a economia é fechada, tem um problema dessas pessoas não terem aquela coisa que a gente chama da educação financeira para ter um colchão para aliviar esse impacto. Então, eles não têm renda, não têm reserva. Isso é uma coisa que a gente tem que endereçar ao longo do tempo e desenvolver essa inteligência na favela. Nem que poupe R$1 por 50 centavos por dia, mas deve ter um movimento nessa direção. Logo, como consequência, as pessoas pararam de não ter o que comer em casa. Então, esses dias eu fui numa favela, como eu tenho que ir sempre, e aí eu vi uma mãe, uma família, que a mãe já estava 3 dias sem comer, para os filhos poderem comer. Mulher pálida. Marido, a mesma coisa. Então, isso começando a se alastrar na favela. Então, o grande dano, e é a minha maior preocupação, Camarote, a gente tem que vencer o Covid-19, vamos, mas também não podemos permitir com que isso sacrifique uma geração de pobres nas favelas. Temos que criar um colchão social. Aqui está o grande ponto, Camarote, que só o governo não consegue dar conta disso, porque o número é muito grande no Brasil. Não consegue, o governo não consegue. Se ele quebraria, literalmente. Então precisa ação grande do governo e uma ação grande da sociedade. Trabalhar sem muros e construindo pontes, em conjunto. E aí a gente aumenta muito mais as nossas chances de sair do outro lado de lá. Então foi isso que motivou a realização, quando você percebeu que por um maior esforço que o governo faça, ele não consegue segurar essa onda, nesse momento em que as pessoas estão ficando sem receita e, consequentemente, sem condições de comprarem comida para suas famílias, que vocês lançaram o Corona no Paredão, Fome Não. Me conta sobre essa ação especificamente, Edu. Quando foi que vocês começaram a fazer e o que vocês estão fazendo com ela? Perfeito, Camarote. Obrigado por também me permitir falar disso. Nós criamos um fundo emergencial com a largada de doação da ordem de quase 5 milhões de reais, com doação do Jorge Paulo Lema, Pedro Bueno, Abílio Diniz, Davi Pfeffer, o próprio Bito, Nizam, o seu Olavo Setúbal, o próprio Bruno, entre outros empresários. E aí, na sequência, nós subimos uma campanha totalmente digital chamada Corona no Paredão, Fome Não, que, Camarote, eu vi a solidariedade do brasileiro, cara.
Isso me emocionou, me deixou muito mais esperançoso do Brasil. Nós conseguimos mobilizar mais de 10 mil doadores. Foi a maior campanha de crowdfunding da história do país. 10 mil doadores em 10 diferentes estados. Doações vindas dos Estados Unidos, da Espanha, doação vinda de Portugal, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra. Então, com esse recurso, hoje já somado em 10 milhões e 700 mil reais, nós começamos a distribuir renda na favela. Nós optamos as nossas unidades nas favelas para fazer o cadastro das famílias por ordem de vulnerabilidade social. A gente criou um app em conjunto com a Accenture. O líder faz o pedido das cestas digitais no app, a gente envia, ele pega esses cartões, entrega para as famílias e tira uma foto e publica. A gente tem um banco de evidências gigante das entregas dessas cestas digitais. Uma vez com esse cartão em mão, da Ticket ou da Alelo, a mãe, a chefe da família, ela compra no mercado local, Camarote, dentro da favela. Ela movimenta a renda. Então, o empreendedor não vai quebrar. O empreendedor vende ali 1 quilo de arroz, um macarrão, um óleo, e ele também vai conseguindo manter a economia aquecida. E aí, essa família consegue ter a sua subsistência. Mensalmente, a gente faz uma recarga no valor de R$ 100 por 3 meses. Então, essa ação já nos permite impactar diretamente 170 mil pessoas em 200 favelas brasileiras, dividida em 14 estados. Então, temos favelas como Rocinha, Morro do Alemão, Capão Redondo, Vila Prudente, Poá, lá em Maceió, os mineiros que fizeram a doação da ordem de quase 3 milhões de reais, Eugênio Matar, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, uma ação gigante em Belo Horizonte, Ceará, Bahia, enfim, uma rede muito bem articulada com líderes que estão fazendo essa renda chegar nas favelas. Incrível, incrível. Parabéns pela iniciativa e que bom saber que vocês tiveram essa inteligência de fazer com que o dinheiro circule dentro da própria comunidade, porque seria simples levar uma cesta básica, poderia até ter uma logística mais fácil, uma compra concentrada, mas é aquilo, né? Fora dar o alimento, você está dando a vara de pesca também, porque a pessoa que consome na comunidade ajuda aquele cara da comunidade a continuar vivo, a continuar fornecendo. Ele não vai precisar se deslocar. Ele não vai precisar fechar o negócio dele, porque senão você teria solucionado a questão da fome e não teria o empreendedorismo sustentando os seus business ali dentro. Brilhante ideia e muito boa a sacada de fazer o acompanhamento digital disso. Porque eu acho que essa é uma questão, se você me perguntar, e fico feliz de saber que o brasileiro, quando colocado à prova, mostra que, no fundo, é filântropo. Ele só não é, às vezes, provocado a fazer isso com mais frequência, e que bom que a gente vê que quando é, né, chamado ali na chincha, ele vai e faz. Mas eu acho que ainda existe uma questão muito cultural nossa de desconfiança de esse dinheiro vai ser bem empregado, isso vai chegar onde está sendo prometido. Então, vocês se preocuparem e de forma digital fazer essa comprovação é brilhante, porque você entrega, você impacta e você dá tranquilidade para quem está investindo na ação que aquilo ali está sendo entregue da forma correta. Camarote, se você me permite, só Lógico. um complemento rápido. Quem acessar Gerando Falcões, gerandofalcões.com, www.gerandofalcões/resultados, vai ter acesso a um painel de controle com dashboard, onde a pessoa vai poder ver em real time para onde foi, quantos milhões nós colocamos em BH, quanto ficou em São Paulo, quanto foi para Bahia, quantas cestas já foram entregues, quantas faltam entregar, qual é o tempo médio de entrega de cada cesta, com uma transparência muito profunda. Também esse dinheiro está dentro de um pacote da Gerando Falcões, do qual é auditado pela KPMG, além de ter publicações em tempo real todas as nossas redes sociais. Ou seja, a gente pediu a doação e também estamos tendo um compromisso de reportar para todos os doadores. Me fala desse botão que vocês criaram dentro do Rappi e de que forma as pessoas que estão em qualquer cidade do país
podem colaborar com a ação do Corona no Paredão Fome Não. É, Como é que é essa ação, Edu? Como é que ela funciona? Legal, legal, Camarote. As pessoas podem, que são usuários do Rappi, estão na plataforma e os que não estão e querem embarcar, tem um ícone Doe Aqui, onde as pessoas podem fazer a sua doação depois de fazer o seu pedido na Rappi, etc., ou não também, como preferir, mas que esse dinheiro, ele vem direto para Gerando Falcões. A Rappi, efetivamente, Camarote, ajudou a gente a ganhar muito mais capilaridade, subiu de uma forma muito relevante o número de doações, a velocidade com que ela conseguiu colocar toda essa campanha de pé, e também o apoio direto para as famílias nas pontas. E o que nós ficamos mega felizes é que eles pegaram a nossa campanha, o nosso pedido e embarcaram dentro da plataforma deles. Então, é como se a gente tivesse uma campanha que está flutuando em várias plataformas, como na plataforma da Forbes agora, como na plataforma da Rappi, como na plataforma da Nestlé, na plataforma da Accenture. Então, é uma integração da cidadania do brasileiro que está impulsionando o Corona, colocando o Corona efetivamente no paredão. Cara, que legal. Muito bom. A gente recebeu algumas perguntas aqui, Edu. Tem aqui a Gisle Ângela. Eu gostaria de ser treinada a tentar mudar a vida de alguns. Bom, o Edu já deu a dica para você acessar. Repete o endereço do site, por favor, as pessoas que querem participar do Gerando, Edu. Bom, a pessoa pode acessar gerandofalcões.com, conhecer tudo, pode colocar gerandofalcões.com/corona no paredão e fazer a sua doação, pode fazer a doação pela Rappi. Tem várias formas de apoiar. Vamos cestar. Ó, camarada, você já sabe a história do cestar, né? O que acontece? Tem a sexta-feira. Então, nós tiramos o S de sexta-feira e botamos S de cestas básicas digitais. Então, vamos cestar. Vamos doar cestas e alimentar a população mais vulnerável do país. Vamos embora cestar. Tem uma sugestão aqui da Silvana Vieira. Por favor, Edu, lidere as costureiras anônimas das favelas a costurarem máscaras caseiras para as pessoas que precisam sair para trabalhar. Eu acho que a ideia é incrível, mas precisa do insumo, né? Tem que fazer esse insumo chegar para as costureiras autônomas. Eu acho que ela quis dizer autônomas na mensagem. Eu vou pedir a minha ajuda aqui dos universitários do óculos, que a letra está tão pequena da pergunta, mas fala aí dessa sugestão das costureiras, Edu. Não, a ideia é ótima, parece que ela conhece aqui o que está acontecendo. A partir de quarta-feira da semana que vem, a gente vai utilizar uma cooperativa de costura que nós ajudamos a acelerar na favela para produzir 100 mil máscaras, inclusive com apoio da Malve, que fez uma doação de panos e também uma doação de treinamento para nossas costureiras muito relevante. Isso para poder atender a favela. Já começamos na próxima quarta-feira. Legal. Aonde você vê a Gerando Falcões daqui a 10 anos? Beijo grande, é um beijo do Giovanni para você. Camarote, meu sonho é colocar a desigualdade social da favela no museu. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. O homem foi para a Lua, fez o Facebook, criou o Twitter, o Instagram, e o Elon Musk está se preparando para ir para Marte e colonizar o planeta. Esse cara não pode chegar lá e fazer estradas e shoppings antes da gente resolver os problemas mais básicos aqui embaixo. Então, se a gente não voltar ao normal, como era antes, tudo pode mudar. Só depende da gente. E esse é o meu sonho. E se depender desse drive que você tem, o problema está meio resolvido já. Qual seria a sua mensagem, Edu, para as crianças com as mesmas dificuldades que você passou lá atrás? E essa é uma mensagem do Gu Brito dizendo que você é top demais. Bom, fé em Deus, se dediquem muito aos estudos. Na minha casa não tinha livros na favela. Tinha um livro que era a Bíblia. Eu fui alfabetizado lendo a Bíblia sozinho. Fui a segunda criança da escola a aprender a ler na minha classe. Porque eu acreditei
e eu fui atrás. Vai faltar de tudo, vai faltar muito, mas quem te chama para roubar, rouba a sua vida. Isso é muito importante. Quem te chama para roubar, rouba a sua vida. Quem te chama para traficar, trafica a sua vida. Siga o seu caminho, vá atrás dos seus sonhos, siga a sua essência. Vai demorar, porque não acontece do dia para a noite. Vai tomar muita porrada, vai cair, vai ter dias muito duros. Mas não ache que você é um fracassado. Quando você tenta, você não é um fracassado. Ou você chega lá, ou você aprende. Mas nunca deixa ninguém falar que você é um fracassado. Quem tenta, aprende, fica mais forte, desenvolve musculatura, aprende mais. Fracassar a vida como ela é. Quem tenta Incrível, nunca é Edu. fracassado. Eu tenho uma curiosidade. Como é que você faz para convencer um jovem que está ali? Você falou no começo da nossa conversa, o meio às vezes influencia. Quer dizer, na grande maioria o meio influencia. Como é que você faz para convencer um jovem que é muito melhor ele... Você acabou de dar a deixa, mas eu quero ouvir de você. É muito melhor ele seguir esse caminho de uma vida reta, de uma vida correta, para treinar para ser um programador, para ser um gestor, para ser um... Enfim, versus descambar para a criminalidade que está ali no entorno dele, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. Camarote, é difícil você convencer. Eu prefiro entender que a gente lança sementes. Algumas sementes vão cair em solos que naquele momento não é fértil. Algumas sementes vão cair em solos férteis. Por isso que eu acho que um dos meus papéis é ser um semeador, cara. Você lança sementes. E algumas caem em solos que vão virar uma grande floresta, vão dar frutos, vão frutificar. Depende muito do terreno. Mas o Que bom. semeador nunca pode desistir. É todo dia. É dia sim e dia também. É igual atividade física. É dia sim e dia também. Amigo, muito obrigado pela essa conversa, muito obrigado pela presença nesse nosso bate-papo. Eu me sinto honrado de poder compartilhar esse conhecimento que você oferece sobre um tema que é muito distante de muitas pessoas. Eu fico muito feliz de poder proporcionar às pessoas que estão nos assistindo, que estão participando dessa conversa, com essa quantidade absurda de informação super relevante e que a gente consiga semear mais e mais pessoas para participarem desse movimento. Eu deixo você com as suas considerações, a sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Agradecer, Camarote, amigo, pelo convite, pelas trocas que a gente já teve, que vamos ter ainda muito mais para mudar o Brasil. Convidar toda a população para sextar, 8h22, ainda dá tempo, entra lá, ou na RAP, ou na gerandofalcões.com/corona no paredão, faça a sua doação. Numa crise como essa que nós estamos vivendo, somente o home office não basta. É preciso ter a coragem para fazer mais. E os líderes lidam com a situação. E o que a gente não pode é aceitar nesse momento a covardia. Nós precisamos de líderes que tenham a coragem de reconstruir o país. Então, se você é líder, eu venho como um líder social de favela, dizendo, vamos liderar junto. Vamos cestar. Vamos fazer o que é a coisa certa. Quem pode e deixa de fazer, no futuro, vai ter que pedir desculpa aos mais pobres. Mas esse momento vai mostrar quem são as pessoas que tiveram a coragem de jogar a corda para a população mais vulnerável e dizer, segura, porque eu vou te puxar. E você é um desses, Camarote. Obrigado, irmão. Bondade sua. Eu preciso aprender muito ainda, mas você pode ter certeza que desligando essa nossa conversa, eu vou cestar novamente, porque é incrível ouvir o belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns, Edu. Conte sempre conosco para o que você precisar. Fiquem com Deus. Um bom feriado, né? Apesar de que esse feriado parece estar prolongado, mas terça é feriado. Um bom fim de semana. Se cuidem, fiquem com saúde.
Boa noite para todos vocês que participaram conosco de mais esse bate-papo aqui na Forbes. É um grande prazer ter vocês sempre. E um abençoado fim de semana. Fiquem com saúde e se cuidem. Obrigado, Edu. Um grande beijo, amigo. Se cuida. Valeu, irmão. Obrigado. Tchau, tchau.